Band Entrevista. Oferecimento Premovale, sua obra sem imprevistos. Olá, seja bem-vindo a mais um Band Entrevista. E o entrevistado de hoje é o novo presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Vitor de Cássio Miranda, o Vitão, prefeito de Paraibuna, que é PSDB. Ele substitui Fred Guidoni, foi eleito por aclamação na presença de 24 prefeitos, 2 vices e 9 representantes do governo do estado. O vice para o mandato será o prefeito de Guaratinguetá, Marcos Oliva, do PSB. Vitão foi eleito prefeito de Paraibuna depois de ser vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Antônio Marcos de Barros por 2 mandatos. E agora fica por 1 ano à frente do Conselho da RM Vale, podendo ser reeleito pelo mesmo período. Ao meu lado, como todas as semanas aqui no Band Entrevista, jornalista Elcio Costa. Vitão, obrigado pela presença, prefeito. A região metropolitana foi criada em 2012. E na prática, para a população, pouco se foi visto de lá para cá de resultado efetivo, a não ser pintar ônibus da mesma cor e colocar MTU do lado e cair o 012 para ligar entre as cidades da região. O resultado tem sido satisfatório para vocês, prefeitos, até agora? O que fazer para mudar isso? Nicolini, obrigado pela participação, Elcio. Bom, realmente é um desafio. Nós estamos aí enfrentando, fomos aí eleitos, né, pelos prefeitos, referendado pelo governo do estado, e estamos aí enfrentando essa proposta de dar sequência já a um trabalho. É uma região nova, é uma região considerada caçula, né, perto das demais regiões metropolitanas, como a Baixada Santista, a região de Campinas. Nós temos aí muito para se fazer pela nossa região, mas ela é nova realmente, então ainda se viu muito pouco. Muitas pessoas às vezes não sabem nem o que é a região metropolitana, que é a nossa região com as 39 cidades, né, da região metropolitana e do litoral norte também. E então realmente hoje se fala do DDD, que é muito conhecido, que caiu o 012, né, da frota de ônibus, mas nós temos outras pendências que a gente tem que fazer a lição de casa, que é criar pelo menos o Plano Regional de Desenvolvimento Urbanístico, né? Então vamos explicar para a população então o que é esse plano, que a população quer ver obra, quer ver ação. Isso. E não consegue enxergar nada que vem da RM Vale. Esse plano é para se começar a fazer a obra ou nós estamos longe de ter obra na região ainda? Esse ano, primeiro é bom frisar que é um ano atípico, é um ano eleitoral, então as coisas ficam mais amarradas. Então o que nós podemos fazer esse ano para tentar desenvolver algo de concreto para a nossa região? De concreto para poder ter possibilidade da gente pleitear recursos no futuro. É o PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado. É um plano da nossa região. Nós não temos esse plano pronto ainda. Então nós estamos pleiteando junto ao governo do estado recursos para executar esse plano. Esse seria um plano de prioridades, é isso? Isso é uma prioridade. O plano é um plano de prioridades da região? Sim, ele vai integrar toda a região. Nesse plano são feitas audiências públicas, cada audiência em cada cidade, então são pelo menos 39 audiências públicas integrando, né, toda a região nesse plano. Esse plano já era para ter sido elaborado, ele está previsto no plano, o Estado, né, o governo federal, da região. O governo federal que existe uma lei das metrópoles que institui esse plano. Ele foi prorrogado até 2021. Porém, nós temos que fazer a lição de casa e deixar esse plano pronto. Isso é uma meta, né? Nós temos que cumprir isso daí, senão depois a gente não tem condição de pleitear outros recursos, sabe? Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta em 2. Primeiro é o seguinte, se já existe um calendário de ação dessas reuniões que o senhor disse que tem que fazer essas discussões em cada cidade, se já existe um calendário definido de ação. A segunda pergunta é o seguinte, o Vale do Paraíba é uma das regiões mais estudadas, acho que, do Brasil. Se a gente for lá nos anos 50, nos anos 60, nós temos a questão dos estudos sobre regular o nível da água do Rio Paraíba, por exemplo, que gerou, inclusive, a represa de Paraibuna. Perfeito. Nos anos 70 tem um macroeixo e daí vai vários estudos. Por que a gente tem que acreditar que dessa vez vai dar certo? Bom, nós temos que fazer, né, eu fui eleito pelos prefeitos, nós temos um conselho de 39 prefeitos, tem força política, porém o momento não é dos melhores porque o período é curto, né? Daqui a pouco já entrou o período eleitoral, não se faz mais nada. O intuito é a gente realmente desenvolver esse plano. As reuniões, quando for contratada a empresa para elaborar o PDUI,
ela vai ter a missão de fazer as audiências públicas. Nós temos as reuniões ordinárias do Conselho de Desenvolvimento Rural, da região metropolitana. A próxima reunião até está marcada para o dia 5 de julho em Paraibuna. Vai ser a primeira reunião depois de eleito, depois da posse. Virão 2 secretários de Estado, secretário do Meio Ambiente, secretário do Desenvolvimento Social, vamos assinar alguns protocolos. A gente vê em algumas regiões o Conselho sendo mais trabalhado junto ao governo. A gente sabe que o atual governador, ele já foi presidente da região metropolitana da Baixada Santista. Então ele é mais sensível à causa. O Márcio França foi prefeito de São Vicente. Márcio França, governador. Ele foi presidente lá. Foi presidente lá de São Vicente. Então a gente acredita que ele tem um olhar diferenciado para a região metropolitana. Tem que ter, os prefeitos ali se reúnem, decide, né, o que vai ser feito, tem que ter um comprometimento do governo do estado. A gente espera isso do governo, né? E o governador, como já foi presidente de uma região, a gente acredita que ele vai ser muito mais sensível ainda a essa causa. Porém, nossa região é caçula, é uma região, realmente, o tempo, às vezes, das pessoas, não é o tempo que as coisas avançam, né? Sempre a gente aguarda aquilo que se desenvolva muito mais rápido. Mas essa reunião do dia 5 é uma reunião de trabalho ou é uma reunião mais festiva? É uma reunião de trabalho. É uma reunião, como falei, nós devemos assinar o protocolo de intenções sobre os resíduos sólidos e também sobre o cartão Recomeço com o secretário de Desenvolvimento Social. E aí a primeira reunião, a gente vai elaborar a pauta, né, e ver os prefeitos trazem as demandas todas, né, da região para a gente debater, aprovar o assunto e que seja encaminhado. Agora, prefeito, como fazer para lidar com os pequenos e grandes municípios dentro da nossa região metropolitana? O primeiro presidente da RM Vale, do Conselho, foi Eduardo Cury, então na época prefeito de São José dos Campos, foi criado em 2012, era o último ano de mandato dele, logo ele saiu, né? Já tinha ficado 2 mandatos como prefeito, e depois a gente viu prefeitos de cidades menores assumindo. Mesmo assim, se consegue manter a força até onde é preciso estar junto com os irmãos mais fortes ou mais ricos, vamos colocar assim, falar em dinheiro, para que a coisa aconteça? Sim, eu acho que o grande diferencial é a união dos prefeitos, né? Nessa reunião lá do dia 5 em Paraibuna, nós vamos fazer uma reunião casada. É a primeira vez até que nós vamos fazer esse tipo de reunião. Tanto o Conselho Consultivo da RM Vale, com o CODIVAP, né? Que é o consórcio, né, dos prefeitos aqui da região. Consórcio mais antigo, aliás, do estado, né? Então, essa força política que nós queremos sempre estar unindo, demonstrando essa união para a gente pleitear junto ao governo do estado, né, os benefícios, o que for possível nesse curto período de tempo. Quando foi criado a RM Vale em 2012, que é uma região administrativa, muito se falou que ela ia esgotar o CODIVAP, que na realidade é um consórcio, foi criado como consórcio, mas muita gente chama pejorativamente de clube de prefeitos. O senhor acha que esses 2 organismos convivem, um não mata o outro? Eu acho que convive bem. Hoje, o CODIVAP, houve um trabalho de recuperação do CODIVAP ali. A gente observa ali na época que o Júnior, prefeito de Santo Antônio, e agora atualmente a Teca, né, a prefeita de Piquete, eles fazem um trabalho, estão demonstrando ali o resultado, que é o que o pessoal se espera de qualquer conselho, né, que se faça, seja da RM, como você mesmo bem falou, né, bem disse, né, Nicolinho? A gente espera resultados. E no CODIVAP tem demonstrado isso, sabe? Não tem mais dívidas, hoje tem dinheiro em caixa, estão aí desenvolvendo alguns trabalhos junto às prefeituras, de assessoramento, algumas coisas como resgate de INSS, sabe? Então demonstrou alguma coisa e eu acho que resgatou uma credibilidade. Da RM é isso. Na verdade, como é um conselho novo, nós estamos ali, temos que realmente mostrar o trabalho e se desenvolver mais projetos do governo junto à RM. Nós temos ali o Fundo do Vale, junto da RM, então ali esse fundo ele pode receber recursos do governo do estado e ali esse fundo pode também haver o rateio dos municípios. Os municípios podem participar com recursos para esse fundo e assim o que for decidido no conselho da RM, a Agenvale, que é um braço da RM, poder operacionalizar isso. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. O prefeito Vitão, presidente do Conselho da RM Vale, vai falar mais pra gente, inclusive, do dinheiro, né? Que é para as ações. A gente volta em instantes com o Band Entrevista. Não sai daí.